Estamos começando uma nova semana aqui no programa Escola Bíblica e vamos estudar um novo tema, o tema do santuário. O que aprendemos sobre a salvação e a redenção nesses símbolos que estão no Antigo Testamento. É agora, no Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Que alegria estarmos juntos mais uma vez aqui no programa Escola Bíblica, onde nós temos a oportunidade de estudarmos juntos o texto bíblico. Aqui a gente tem o privilégio de pararmos, analisarmos, olharmos detalhadamente o que o escritor bíblico colocou. Por isso eu digo a você, com muita tranquilidade, muita calma, vamos aproveitar os nossos próximos momentos. Lembrando a você que a nossa Escola Bíblica oferece gratuitamente para você o nosso material didático. É o nosso guia de estudos que nessa temporada nós estamos estudando a procura da verdade. É só você fazer contato com a gente neste momento, ligar para a gente, 12 9 82 44 44 49 e você vai receber gratuitamente aí na sua casa o nosso guia de estudos. E sabe por que você recebe gratuitamente? Porque eles têm o patrocínio dos nossos Anjos da Esperança. Isso mesmo. Através dos Anjos da Esperança nós conseguimos produzir, imprimir e distribuir gratuitamente. Graças aos nossos Anjos da Esperança, que são colaboradores mensais, todo o programa da TV, do rádio e da web vai ao ar para que você conheça ainda mais da Palavra de Deus. Se você deseja receber gratuitamente o nosso guia de estudos, faça contato com a gente, é o 12 9 82 44 44 49. Você também pode acessar o nosso site, que é o biblia.com.br, ou em horário comercial, você pode ligar 0 operadora 12 21 27 31 21. Eu sempre digo, não deixa para amanhã. Faça contato agora, manda mensagem pelo WhatsApp e aí você vai receber ali um link e você vai poder fazer o cadastro e receber gratuitamente o nosso guia de estudos, que é um patrocínio dos nossos Anjos da Esperança. Agora é a hora de nós orarmos a Deus, pedirmos iluminação do Senhor mais uma vez ao estudarmos a sua palavra. Quero lembrar que você pode também mandar perguntas, comentários, áudios. Eu tenho recebido áudios dos nossos telespectadores, porque o nosso objetivo é estarmos perto de você através do WhatsApp do programa. É só você ligar. Eu não lembro do telefone, eu sempre esqueço do programa. Está aqui já, já está aqui. É o 12 9 8109 1268. 12 9 8109 1268. Eu quero orar. Aqui a pessoa não se identificou, só pediu que orássemos pelos seus filhos e por sua saúde. E também quero orar por outra pessoa, uma esposa que está pedindo oração por ela e pelo esposo dela, Fábio. Então nós vamos orar por esses dois queridos telespectadores que representam os milhares e milhares que estão ligados nesse momento. Lembrando a você que você pode também assistir os nossos programas, os episódios passados através do ntplay.com/Escola Bíblica. Eu acho que é isso, né? Escola Bíblica, vai ter lá os programas e aí você pode assistir os episódios
anteriores. Vamos orar a Deus nesse momento? Pai do céu, é hora de nós estudarmos a Tua Palavra. Ajude-nos a entendê-la, nos dê iluminação. Mas, acima de tudo, ajude-nos a vivermos a Palavra. Também quero orar por cada um dos nossos telespectadores. Eles têm necessidades, eles têm seus desafios. Pai, a gente não ora porque a gente quer ser atendido. Esse não é a nossa principal razão. A gente quer isso. Esse é o nosso desejo. Mas a gente ora, Pai, para confiarmos mais em Ti e termos a certeza de que o Senhor está no controle da nossa vida. Por isso, depositamos nosso viver em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Agora é hora de abrirmos a Palavra de Deus. Nós vamos à tela nesse momento. Como eu mencionei, nós estamos começando um novo estudo nessa semana. Deixa eu pegar o meu guia de estudos aqui, porque eu acabei nem mencionando que a gente está indo para o estudo número 8. Vou abrir aqui. Só me ajude aí, que eu não estou vendo se está bem enquadradinho aqui. Agora eu não consigo ver. Está bem? Então tá bom. Estudo número 8, santuário. Esse é um tema que a gente tem, que é apresentado no Antigo Testamento, mas a gente tem referências, inúmeras referências no Novo Testamento, porque a palavra santuário, a palavra templo, a palavra tabernáculo, elas estão muito associadas dentro do contexto bíblico. Ainda que seja uma referência do Antigo Testamento, o livro de Hebreus, por exemplo, vai mencionar muitas vezes. Por quê? E a gente vai entender isso nos próximos momentos que a gente estudar. Quando a gente vai para esse simbolismo que o Senhor desejou através de Moisés, apresentando no Antigo Testamento a construção do santuário, em realidade isso era uma réplica do que a gente tem no santuário celestial. Então todo o processo antes da entrada do pecado, de adoração, de entrega, a gente tem no santuário celestial. Pós-pecado, nós temos o mesmo processo agora de intercessão. E aquilo que o Senhor manda que Moisés construa é uma réplica, a gente vai ver no texto bíblico, é uma planta do que nós temos no Novo Testamento, com esses dois estágios. Agora nós temos o estágio de pecado, ou seja, o erro humano havia mudado a natureza, e quando a gente vai estudar esses detalhes, ainda que seja uma referência inicial no Antigo Testamento, nós estamos falando de algo que acontece hoje no céu. E esta é uma mensagem de salvação para todos nós. Eu vou ao texto bíblico, porque aí a gente vai entender isso de forma mais detalhada. O que eu quero é que não seja essa um tema do Antigo Testamento, é isso que eu não quero. Ainda que a gente vai fazer comparações, tá bom? Então, convido você a irmos para o texto bíblico e entendermos cada detalhe maravilhoso desta mensagem. Esse é o tema número 8. Vou começar com o texto de Isaías, que é um texto muito interessante. Olha só o que a gente encontra aqui. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido, ou fechado o seu ouvido, ou surdo o seu ouvido, para que não possa ouvir, endurecido o ouvido. Essa expressão tem esse significado. Agora, pensemos juntos no texto. A mão do Senhor, que é a ação de Deus para salvar, esta mão não está encolhida. Ela não está curta, diz o texto bíblico. Ela não se encurtou, porque a mão do Senhor
se estende para salvar o ser humano. E o seu ouvido não está endurecido e fechado. Essa é a mesma expressão que é usada para endurecimento do coração, quando Deus quer interceder, por exemplo, lá com o Faraó. O Senhor quer o quê? Lembra bem, esse texto de Isaías é uma mensagem de salvação para todo ser humano, representado aqui pelo povo de Deus, no capítulo 59. Então, o capítulo 59 de Isaías é uma mensagem que Deus quer dar para o povo, dizendo assim: eu quero salvar vocês. O foco aqui é o povo escolhido nesse período, o povo judeu, mas representa toda a humanidade. Mas olha a sequência, olha que interessante. As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o rosto de vós, para que não vos ouça. Isaías 59, verso 2. Verso 3, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam falsidade, e a vossa língua pronuncia perversidade. Quando a gente analisa esse texto, a gente percebe que há uma maldade entre aquele povo, mas há uma disposição de Deus em salvar esse povo. Mas ao mesmo tempo que o Senhor diz, eu quero salvar você, a gente vê que o Senhor apresenta que eles viviam no erro e no pecado. Eles estavam afastados do Senhor. Agora, lembra bem como começou o capítulo 59. Minha mão não está encolhida para não salvar você, e meu ouvido não está fechado para não te ouvir. Mas vocês vivem no erro, vocês estão vivendo. Lembra bem, sempre no texto bíblico nós temos a disposição de Deus em salvar e o ser humano com essa necessidade de salvação. Vamos na sequência. Apocalipse capítulo 13, verso 8. Esse plano de salvação começou quando? E adoraram-no todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Esta é a mensagem da palavra. Sempre existe no Senhor a disposição para salvar. Em todos os momentos, em todas as horas, há no coração de Deus a disposição para salvar o homem. Quero começar com esta mensagem que a gente vai encontrar no ritualismo do santuário, o encontro de Deus com seu povo. É rapidinho, eu já volto. Estamos de volta, você está acompanhando o programa Escola Bíblica. Estamos começando o nosso novo estudo, que é o estudo número 8 do nosso guia, que nós oferecemos para você sempre aqui na Escola Bíblica. É gratuito, é só você mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp, é o 12 982 44 44 49, e você vai receber aí gratuitamente, porque eles têm o patrocínio dos nossos Anjos da Esperança, tá bom? Então, faça contato, esse é o estudo número 8, aqui tem detalhes muito interessantes para a gente pensar. Você sabe que esses dias, eu já vou voltar ao entendimento do texto, mas você sabe que esses dias eu fui visitar uma fazenda no interior de Minas Gerais. Fui de carona, não conhecia o caminho, e a pessoa que estava me levando havia estado nessa fazenda há 10 anos. Então não lembrava bem o caminho.
Mas foi combinado com a família que nos receberia que essa família deixaria sinais ao longo do caminho para a gente chegar lá. Saía da rodovia, andava numa parte de estrada de chão, depois entrava à esquerda, depois pegava... E fomos encontrando os sinais que a pessoa disse, vou deixar ali, ali. Resumo, nós nos perdemos. Não ficamos atentos aos sinais, nos perdemos, precisamos de ajuda, até que depois, já tarde, né, de algumas horas, a família preocupada saíram em busca da gente, chegamos ao local. Eu aprendi algumas coisas naquele dia. Primeiro, a gente tem que ficar atento às orientações e aos sinais. A gente não sabe realmente qual é o caminho. E a palavra de Deus tem orientações e caminhos. O Senhor sempre se preocupou em deixar essas orientações e esses caminhos. O Senhor tentou sempre mostrar, é dessa forma. E eu vejo na apresentação do santuário, que a gente vai ver agora, um caminho apresentado pelo Senhor. Vocês querem entender o plano da salvação? É dessa forma que vocês fazem. E a gente vai ver que a morte do cordeirinho, o sacrifício do cordeirinho, tinha um objetivo: mostrar o verdadeiro caminho da salvação. O plano do Senhor sempre foi salvar, como eu mencionei. E o texto de Apocalipse, no capítulo 13, verso 8, diz que esse cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, antes do ser humano errar o plano da salvação, já havia sido estipulado. Mas agora, eles precisavam entender detalhadamente isso. E vamos ver como o Senhor mostrou isso. Gênesis capítulo 3, verso 21. Uma primeira referência implícita, quando o Senhor Deus deu a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. O texto diz que o Senhor fez essas túnicas de peles, só seriam propícias ou providenciadas através da morte de um cordeirinho. Aqui o Senhor estava mostrando que todo cordeirinho que fosse morto, o sacrifício que fosse oferecido, representava a salvação que eles veriam e que viria através do sacrifício de Jesus Cristo. Quando a gente vai para o capítulo 3 e o verso 15. A outra referência que a gente tem está em Gênesis capítulo 8, verso 20. E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. Nesse texto, nós temos a segunda referência, quando Noé oferece, após o dilúvio, oferece um sacrifício e reconhece o Senhor como Redentor, àquele que havia amparado e cuidado daquela família. A sequência, no capítulo 22, verso 9 e verso 13, quando Abraão vai obedecer ao Senhor para oferecer Isaque como sacrifício, ele diz para o seu filho, porque o filho olha e diz assim: pai, aonde está o cordeiro para o holocausto? Eu vou até ler o texto aqui, porque esse é um texto bem... Vale a pena essa expressão aqui. Capítulo 22 e o verso 7. Capítulo 22, verso 7, diz assim: quando Isaque disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque, eis o fogo e a lenha,
mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. A referência bíblica é que a providência de um cordeirinho iria vir através do Senhor. Olha o que diz agora o verso 9. E chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, amarrou Isaque seu filho, e deitou-se sobre o altar em cima da lenha. Verso 13. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um cordeiro detrás dele, travado pelos seus chifres num mato, e foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. A referência bíblica é a providência divina. O oferecer o cordeirinho era uma forma didática que o Senhor estava usando para ensinar aquele povo que só havia perdão de pecados se houvesse o derramamento de sangue, e para mostrar que todo animal oferecido representava o verdadeiro cordeiro. Por isso que João vai fazer referência quando vê o Senhor Jesus: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Queria dizer para você que sempre há uma ligação de uma referência de um texto do Antigo Testamento com um texto do Novo Testamento. Porque o que nós encontramos aqui, dessa maneira didática que vai continuar, apontava para Jesus Cristo. Você vai ver isso de forma detalhada e fascinante. Vamos na sequência. Êxodo capítulo 25, verso 8. E me farão um santuário e habitarei no meio deles. Qual era o objetivo? Quando o Senhor diz que eles deveriam construir um santuário, o Senhor quer dizer para eles que eu estarei no meio de vocês. E a gente vai ver amanhã que todas as tribos acampavam ao redor do santuário. Ele estava no meio. Esse santuário tinha detalhes, porque o Senhor desejava caminhar com esse povo. Eu vou parar aqui. E amanhã a gente continua. Lembra o texto que a gente começou? O texto de Isaías 59. A mão do Senhor não está encolhida para que Ele não alcance e não salve. O ouvido do Senhor não está fechado para que Ele não ouça o seu pedido de salvação. E agora o Senhor diz para o povo: construam um santuário, um lugar para adoração, mas um lugar também para vocês entenderem o que acontece no céu, que há uma intercessão, porque aonde Deus está, existe salvação. Se Deus é o centro da nossa vida, existe esperança. Se Deus é o centro da nossa vida, existe oportunidade. Se Deus é o centro da nossa vida, nós temos uma outra perspectiva. E nesse momento quero perguntar para você: você tem colocado Deus no centro da sua vida? Você tem aberto seu coração para que o Senhor esteja aí? Ele tem habitado na sua casa? Pastor, para mim não tem mais solução. Se Deus está, há solução. E a sua mão não está encolhida, seu ouvido não está fechado para ouvir o seu clamor, para ouvir o meu clamor. Eu quero orar nesse momento por isso. Vamos orar? Pai do céu, obrigado por essa mensagem de esperança. Obrigado porque em Ti sempre há salvação. Por isso que nós queremos que o Senhor seja o centro da nossa vida.
Assim como aquele santuário representava a esperança para aquele povo, que o Senhor seja o centro para representar a esperança diária, a certeza diária do nosso viver. Abençoa cada um dos nossos telespectadores nesse momento, que eles te coloquem como o primeiro, o principal, em nome de Jesus. Amém.